Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos a mais uma live de revisão de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos resolver alguns exercícios na apostila, beleza? Então preciso que vocês peguem lá o seu livro de atividades, que nós iremos resolver as atividades número 11, 12, 13 e 14, das páginas 26, 27 e 28. Preciso também que vocês peguem o seu lápis, sua caneta, sua borracha para que facilite o nosso trabalho, tá ok? Então vamos lá? Mas antes de nós resolvermos os exercícios aqui, gente, vamos relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito aqui que eu quero relembrar com vocês é o conceito de transformação química. Então, em uma reação química, a composição dos materiais é alterada, ou seja, a formação de substâncias diferentes das originais. Beleza? Então, aqui nós temos que pensar que sempre quando nós temos modificação na natureza da matéria, é uma transformação química. Beleza? Então, quais são os exemplos de transformações químicas? Assar o bolo, comprimido efervescente na água, fogos de artifício são alguns exemplos de transformações químicas. Mas aqui também nós temos que lembrar das evidências das reações químicas. Quais são as evidências? Como é que nós sabemos que está acontecendo uma reação química? Assar o bolo, por exemplo. Aconteceu uma mudança no sabor, beleza? Comprimido efervescente na água, formação de gases, fogo de artifício. Como é que nós sabemos que está acontecendo uma reação química ali? Porque está acontecendo a formação de luz, beleza, gente? E transformação física. O que é uma transformação física? Na transformação física, a composição química dos materiais não é alterada. Ou seja, não há formação de novas substâncias. Então, transformação química, existe formação de novas substâncias. Transformação física, não existe formação de novas substâncias. Ok? Alguns exemplos de transformações físicas. Corte de alimentos, dobradura de papel, corte de cabelo. Ou seja, quando você amassa o papel, por exemplo, ele deixa de ser papel? Não, ele não deixa de ser papel. Então isso aqui é uma transformação física, beleza? Agora se você queimar o papel, ele deixa de ser papel? Sim, daí já é uma transformação química, beleza, gente? Então, gente, preciso que você abra lá o seu livro de atividades na página 26, exercício número 11. Vamos lá então. Leia o texto a seguir. Nosso organismo precisa digerir os alimentos que ingerimos para obter os nutrientes que podem ser usados por nossas células como fonte de energia. O processo de digestão começa na boca, com a ação dos dentes que cortam, amassam, rasgam e trituram os alimentos antes de serem engolidos. Durante seu trajeto, o alimento é movimentado por contrações dos músculos do tubo digestório, chamadas de movimentos peristálticos, e sofre a ação de várias enzimas. São elas que transformam os alimentos para que sejam aproveitados pelo nosso corpo na forma de energia ou como fonte de produção de novas substâncias. De acordo com as informações do texto e os seus conhecimentos sobre o sistema digestório, marque V para o verdadeiro e F para falso. Letra A. No processo de digestão dos alimentos, ocorrem transformações físicas e químicas. Verdadeiro ou falso, gente? Essa aqui é verdadeiro. Letra B. A mastigação pela ação dos dentes é um exemplo de transformação química que ocorre na boca. Verdadeiro ou falso, gente? Esse aqui é falso, beleza? Então a mastigação dos dentes é um exemplo de uma transformação física. Você se lembra o que é uma transformação física? Uma transformação física é toda aquela que não existe alteração na natureza da matéria. Não existe formação de novas substâncias. A conversão dos alimentos em energia caracteriza uma transformação física. Verdadeiro ou falso? Esse aqui é falso, então é uma transformação química. Além de armazenar os alimentos, letra D, além de armazenar os alimentos, o estômago realiza movimentos que provocam alterações na composição química deles, sob a ação de enzimas presentes no suco digestivo. Verdadeiro ou falso? Essa aqui é verdadeira, então a resposta fica V, F, F, V. Beleza? Número 12, lá da página 27 do seu livro de atividades. Leia o texto a seguir. A fermentação é o processo responsável pela produção de inúmeros produtos que consumimos diariamente. Desses produtos, o mais conhecido é o pão. O pão cresce em virtude da presença do fermento. Normalmente em massas de pães é adicionado o fermento biológico, que nada mais é do que uma espécie de fungo, que é a levedura Saccharomyces cerevisiae.
A levedura age sobre moléculas do açúcar, que é a glicose, presente na farinha e produz álcool, etanol e gás carbônico. Durante o aquecimento da massa do forno, o processo da fermentação acelera o álcool e o álcool produzido evapora. De acordo com as informações do texto e seus conhecimentos sobre transformações da matéria, responda. Letra A. Que tipo de transformação ocorre na produção do pão? E explique a sua resposta. Então, qual que é a resposta? Então, o processo da produção do pão, que é a fermentação, é uma transformação química, pois ocorre a alteração na composição dos materiais originais com a formação de novas substâncias. Beleza? Então, uma reação química, uma transformação química. Letra B. Quais evidências físicas demonstram a ocorrência dessa transformação? Então, mudança de cor e liberação de calor, que é o aumento da temperatura. Beleza, gente? Letra C. Qual seria a representação do processo de fermentação indicando os reagentes e os produtos? Então, o açúcar ou glicose, então uma setinha aqui indicando que houve uma reação química, uma transformação, o etanol, mais o gás carbônico, ou CO2. Os reagentes são o açúcar ou a glicose e os produtos são o álcool e o gás carbônico. Beleza, gente? Número 13. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Devaneios com Sigmund e Freud. Como assim eu tenho que comer mais legumes? Você precisa ter uma alimentação mais saudável. Batata frita conta? Letra A. Nessa tirinha, Freud, a raposa, orienta Sigmund, o cachorro, a ter uma alimentação mais saudável. Levando em consideração as ações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos, por que é necessária uma alimentação equilibrada? Então, a qualidade dos alimentos ingeridos influencia o funcionamento do corpo. Por isso, é importante escolher alimentos mais saudáveis para serem consumidos com mais frequência. Letra B. Qual é a reação de Freud à resposta de Sigmund? A raposa ficou irritada, pois a batata, apesar de ser conhecida popularmente como legume, quando frita não é considerada um alimento saudável. Beleza, gente? Número 14 da página 28 do seu livro de atividades. Leia o texto a seguir e depois responda à questão. Vagalumes, a linguagem do pisca-pisca. Descubra como vivem e por que brilham os vagalumes. Você já reparou naquele bichinho que vive piscando à noite? Você sabe por que os vagalumes piscam? A vagalume fêmea pisca para avisar o macho que ele pode se aproximar dela para o acasalamento. O pisca-pisca também serve para espantar os inimigos, pois toda vez que a luz pisca, produz-se uma substância tóxica no corpo do vagalume. Está vendo como os animais podem se comunicar pela linguagem do pisca-pisca? Na linguagem do pisca-pisca, é preciso haver combustível que não deixe faltar luz. No caso dos vagalumes, a luz que emitem pelos órgãos fosforescentes é o resultado de uma reação química entre várias substâncias. Essa reação química é acelerada por uma enzima chamada luciferase, na qual a substância de nome luciferina, o combustível, que é o combustível da luminescência, é oxidada, isto é, queimada por combustível, resultando em gás carbônico e no produto luminescente. Quem pegar na mão um vagalume aceso não vai se queimar, porque essa reação química não há produção de calor. Por isso, a luz dos pirilampos é chamada de luz fria. Então, olha só. A luz do vagalume é um processo natural que os cientistas chamam de bioluminescência. Sobre esse fenômeno, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A bioluminescência corresponde a uma transformação química. Verdadeiro ou falso, gente? Esse aqui é verdadeiro. Letra B. A reação entre as substâncias ocorre com a liberação de luz e calor. Verdadeiro ou falso? Essa aqui é falso. Beleza? Letra C. A luz desses besouros é produzida a partir de uma reação química. Verdadeiro ou falso? Esse aqui é verdadeiro. Um dos produtos da bioluminescência é o CO2, ou seja, o gás carbônico. Certo, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.